Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, que nosso Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Tiago, irmãos, está falando aí a respeito da palavra e da prática da palavra, e ele faz duas comparações, duas figuras. A primeira, ele compara a uma semente. Ele diz que nós precisamos acolher humildemente a palavra implantada. Esse implantada em grego é como a plantação de uma semente que foi plantada. Nós precisamos acolher humildemente. O evangelho vem pelo ouvir, diz o texto, nós precisamos ouvir. O texto bíblico também diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, mas também o texto bíblico nos diz que nós precisamos cuidar como ouvimos. E Tiago vai dizer que precisa ouvir humildemente, acolher, como a terra que acolhe a semente. Como é que se ouve humildemente? Primeiro, estando pronto para ouvir. Muitas vezes nós viemos para cá, ou mesmo quando tomamos a palavra de Deus nas nossas casas, e abrimos e vamos ler e estudar, nós não estamos prontos para ouvir. Pronto para ouvir é estar preparado para ouvir, atento, disposto a aprender, a ouvir o que ela tem a nos dizer, a ouvir o que você tem a aprender com aquilo que é ensinado e anunciado. Isso é acolher humildemente. Tardio em falar, ou seja, não se justificar. A gente é rei disso, quando a gente ouve uma palavra, seja pregada, seja lida, a gente começa a se justificar. A gente começa, pois é, igual aquele fariseu que perto de Jesus, quando Jesus fala, né, de amar o próximo, ele diz, mas quem é o meu próximo? Boca, por que não fica fechada, né? Quem é o meu próximo? É isso que a palavra diz. Não fala. Isso aí deve ter sido para o outro. Não, mas aí é porque... E a gente vai se justificando. Tardio em falar, é guardar e meditar naquela palavra. Né? E tardio em irar-se, julgar e condenar, especialmente os outros. Eu preciso olhar para mim. Davi irou-se. Ele ouviu, até foi tardio para falar. Estava pronto para ouvir, mas daqui a pouco ele se irou. E o que ele trouxe para ele mesmo? Condenação. Então, cuidado com a ira. Pedro foi tardio em ouvir, porque Jesus falou para ele, Pedro, olha, o diabo pediu para te peneirar, você e os demais. Pedro, Senhor, não ouviu direito, e já abriu a boca para falar, eu estou pronto para ir até a morte, se for preciso. Rápido no gatilho. E mais rápido ainda se irou. Chegaram para prender Jesus, ele... na orelha do Malco, irá-se agora, nós vamos. E Jesus, Pedro, reprovado 3 vezes, né? Depois, as 3 vezes, falou demais, não ouviu e se irou. Precisamos estar preparados para ouvir. Você tem preparado seu coração como um solo, trazendo lá a referência da parábola do semeador, como um solo, para receber e acolher humildemente a palavra?
sem se justificar, sem dizer, mas é difícil. Como você tem recebido essa palavra? E Tiago continua dizendo, olha, para preparar esse solo, é preciso que você se livre das coisas más, não é o que ele diz aí, se livre de toda maldade, é como arar a terra, arrancar os matos, arrancar aquilo que é praga, tira fora, para a palavra entrar, ela entra e tira aquilo que está ali, ara a terra, quebranta o coração, rega, se alimenta do Espírito e da palavra, isso é receber a palavra com humildade, se alimentar dela, arar o solo com lágrimas, com confissão, quebrantamento, arrependimento. Aí então eu posso dizer que eu estou recebendo a palavra humildemente. Uma semente plantada que precisa ser acolhida. O coração, e a palavra de Deus diz que se é para guardar alguma coisa, guarde o coração. A segunda figura que Tiago usa é de um espelho. Ele diz que aquele que ouve a palavra e não põe em prática é como quem olha no espelho, se vê, sai e logo se esquece de quem é e daquilo que viu. O que Tiago está dizendo aqui? Ele diz que a palavra ela serve para nós como um exame. Para que serve um espelho? Para que você para na frente do espelho? Para ver se o cabelo está ajeitado, para ver se a roupa está certo. Olha no espelho, né? Mulher gosta de espelho de corpo inteiro. O homem já arrumou o cabelo, já está bom, né? Mas corpo inteiro. Serve para você se olhar e se examinar. E assim precisa ser a palavra. Eu preciso olhar para ela e me examinar, deixar que ela reflita, ela me mostre aquilo que eu sou. Um exame. E esse exame, muita gente comete erros ao ser examinado pela palavra. Por quê? Porque olha displicentemente. Dá aquela olhada no espelho, está com pressa, vamos embora. Tu já saiu de casa sem pentear o cabelo? Já? Eu já tive essa infelicidade. Por quê? Passei sim no espelho, atrasado, saí correndo. Quando cheguei para trabalhar, o cabelo estava do jeito que eu dormi. Assim, meu Deus, vou no banheiro, jogar na água. Displicência. Pressa, não examina, não olha, não estuda. Quanta coisa a gente viu aí em um mês apenas que nós aprendemos. Será que você recebeu isso com profundidade ou com displicência? Puxa, legal isso aí tudo que o pastor falou esse mês, o Márcio, o Yuri, o Marquinhos. Puxa, legal, mas a displicência não pode estar no teu coração, porque do contrário, diz o texto, você se esquece do que vê. Não cresce. Não amadurece. Também quando fala de espelho, a Bíblia usa uma figura lá em Êxodo, da bacia de bronze, que era polida para ficar como um espelho, e era lançado água, e o sacerdote, então, depois de sacrificar, ia até ali, precisava lavar as mãos e os pés. E ele se olhava na bacia, para lembrar-se de quem era. E então a água traz o sentido da palavra de purificação, assim como Jesus lava os pés dos apóstolos. O sacrifício foi feito, mas ainda precisa de um lavar diário de pés e mãos, pela palavra. Purificação. E quando eu não olho para o espelho e não deixo a palavra me purificar, estou esquecendo do que eu sou. E por fim, Paulo vai falar lá em Coríntios também de um espelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A NVI coloca aqui, segundo a sua imagem. Na versão de Almeida, revista e atualizada, vai dizer que nós, como por espelho, estamos sendo transformados de glória em glória. A transformação que a palavra produz em nós é como um espelho que nós olhamos e a glória do Senhor começa então a ser transformada
lançada em nós, nos transformando e refletida para o mundo. O texto aqui, Paulo fala de uma glória que não desvanece. Ele diz da glória da lei, que desvanece. Moisés punha o véu porque o brilho do seu rosto, quando subia falar com o Senhor no monte, voltava com o rosto iluminado. Então ele punha o véu porque o brilho ia se desfazendo. Mas agora ele diz que não, agora a gente olha para o espelho sem véu, a gente vê a revelação da glória do Senhor e essa glória então bate na gente como um espelho. E aí a gente põe em prática, e aí aquilo que a gente reflete não somos nós, é Cristo. Eu vejo no espelho a mim, mas os outros precisam ver em mim Cristo e não eu mesmo. Isso é a prática da palavra. Eu preciso estar examinado, purificado e transformado pela palavra para poder de fato dizer que pratico a palavra e não apenas ouço. Preciso acolher humildemente a palavra, não me justificar, me preparar, regar o solo, mexer no coração, deixar o quebrantamento surgir. Então a palavra vai entrando dentro da gente, produzindo mudanças, examinando, purificando, transformando. E aí sim, como diz o texto, nós vamos passar a ter uma vida verdadeira, onde a gente refreia a língua. E só se refreia a língua quem veio na EBD sabe no poder do Espírito, porque o texto diz que ninguém é capaz de domá-la. A palavra produz em mim poder do Espírito. A palavra e a prática da palavra produz em mim serviço. Religião pura, imaculada é essa, cuide dos órfãos, das viúvas, serviço, faça, trabalhe, veja as necessidades, seja influência, faça alguma coisa, não fique sentado esperando, sirva, abençoe as pessoas. Quem tem a palavra pratica e faz, e por fim ele vai dizer que nós não nos deixamos corromper pelo mundo, ou seja, estamos separados do mundo. Interessante, né? A gente hoje falou que a gente precisa estar imerso no mundo, para ser influência. Agora, o texto diz, mas tem que estar separado do mundo. Separado dos valores do mundo. Separado das ideias, do pecado. Mas inserido para ser luz. Isso é praticar a palavra. Isso é não só ouvir, mas praticar. E a pergunta que fica para nós nessa noite, e ela é muito séria, como sempre é sério os questionamentos que a palavra nos deixa. Nós temos sido praticantes da palavra diante de tudo, e só um mês, hein? Foi só um mês que a gente fez a revisão. Só um mês. Imagine tudo que você já ouviu aqui em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos. Você tem sido praticante? Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero